Daremos início, então, ao último painel deste seminário, que tem como tema a questão da titularidade nas regiões metropolitanas. Para coordenar este painel, convidamos o senhor Valder Suriani, que é diretor da Divisão de Saneamento da Fiesp. Como palestrantes, convidamos Elizabeth Costa de Oliveira Góes, assessora jurídica da Associação das Empresas de Saneamento Básico Estaduais, a ESB, o senhor Hugo Oliveira, diretor da Arcesp e diretor da Associação Brasileira de Agências de Regulação, ABAR. Convidamos também o senhor Alex Figueiredo dos Reis, consultor jurídico da Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento. Com a palavra, o coordenador deste painel, Valder Suriani. Boa tarde. É com satisfação que estamos aqui. Na Fiesp, de novo, nesse segundo seminário. Estivemos aqui no primeiro. E queremos parabenizar a Federação por essa feliz iniciativa de tratar do saneamento, e os desafios, como nós vimos durante o dia inteiro, são bastante grandes. Queremos também parabenizar os palestrantes, e realmente já podemos dar de início os trabalhos ouvindo no painel de titularidade do serviço de saneamento em regiões metropolitanas, um tema absolutamente importante. Mesmo tendo a Lei 11.445 sendo editada em 2007, ainda há um certo vácuo legal, institucional do setor de saneamento, e um deles, ou talvez o maior deles, é exatamente a titularidade em regiões metropolitanas e sistemas integrados. Só lembrando que a titularidade está afeto basicamente ou intimamente ligada à própria regulação do serviço. Então, se não tivermos uma boa uma titularidade perfeitamente definida, com certeza isso vai respingar de uma maneira bastante ruim na própria regulação. Com a palavra, a doutora Elizabeth Góes, que é assessora jurídica da ESB, e vai tratar esse tema no tempo definido de cerca de 15 minutos. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer em nome da ESB o convite. Para nós é uma satisfação falar sobre esse assunto, um assunto de extrema relevância para o setor. Há algum tempo já discuto essa matéria, e como advogada bastante ativamente, e essa discussão, como é conhecimento da maioria, ainda está em debate no Supremo. A gente hoje vai fazer um panorama geral, até pelo tempo, pela brevidade, e discutir alguns assuntos, e eu espero aí que a gente possa, enfim, abranger o máximo possível. Bom, todo mundo sabe que a questão das regiões metropolitanas, elas começaram na década de 70, com a criação das primeiras regiões metropolitanas a partir da Lei Complementar número 14, no ano de 73. Essa criação de regiões metropolitanas, ela foi uma estratégia do governo à época, na época da ditadura, que tinha como objetivo principal trazer aí uma estratégia de crescimento, quer dizer, unir e, com isso, trazer a comunhão de alguns serviços e trazer isso para uma escala de eficiência. Com o crescimento desculpa, isso. No ano, houve uma concentração muito grande, as primeiras conurbações apareceram, a junção das cidades, a falta de limites territoriais, e no ano de 88, essa questão que antes era da competência da União passou para a competência dos estados. Os estados passaram a poder criar suas regiões metropolitanas e os fizeram, no meados da década de 90, por volta de 95, através da criação de novas leis e a incorporação de novos municípios às regiões que já existiam. Essa criação ela não respeitou nenhum critério específico. Muitas vezes eram interesses econômicos no sentido de se ganhar de alguma forma
politicamente ou economicamente, de maneira a juntar e unir cidades com um propósito comum de desenvolvimento. Bom, com isso, no passar dos anos, tivemos aí, no ano de 2010, cerca de 39 territórios metropolitanos, sendo que 88% das pessoas, 88% das regiões metropolitanas, 88 milhões de pessoas e 46% das regiões das pessoas estão concentradas nessas regiões metropolitanas. Houve o desenvolvimento aí de uma série de questões nessas regiões e um dos problemas que se iniciou foi a disputa pelo saneamento nessas regiões. Como a maioria deve saber, essa discussão ela acontece porque a Constituição Federal não disse claramente, diferentemente de outros serviços, quem é competente para prestar o serviço de saneamento. Há um entendimento muito grande e uma discussão muito grande em torno acadêmico e também no judiciário sobre isso, mas, basicamente, essas competências estão disciplinadas na Constituição em dois dispositivos, que o artigo 30, que diz que os serviços locais são de interesse dos municípios, e a Constituição determinou no 25, parágrafo 3º, que as funções públicas de interesse comum deveriam ser de competência disciplinadas nas regiões metropolitanas, seriam de competência do Estado e sua criação. Bom, aí estão os dispositivos, e, a partir daí, houve uma discussão, e no ano de 97, com a criação de uma lei no Estado do Rio de Janeiro e logo em seguida, no ano seguinte, no Estado da Bahia, com a introdução do dispositivo na Constituição do Estado, começou a grande disputa nessas duas ações diretas de inconstitucionalidade que debatem quem é competente para prestar o serviço. Uma discute na região metropolitana, que é tema da discussão de hoje, e a outra discute a própria competência do Estado de uma forma geral, do Estado da Bahia, Estado do Dr. Mussalem, que incluiu essa competência para a competência dos estados. Essa discussão para o Supremo, ela já alonga e já teve várias, já começou o julgamento, já foi interrompido, retomou, e o último voto, já tem algum tempo, foi do ministro Gilmar Mendes, que votou de uma forma inovadora. Há uma discussão. Muitos entendem que é de competência do município, outros entendem que é a competência do Estado, outros entendem, como o ministro Gilmar Mendes, que a competência deve ser compartilhada. Na verdade, não deve ser o saneamento de competência de um único ente. E aí, nessa discussão, alguns pontos foram levantados, e eu acho que são os pontos de maior relevância para o setor hoje, que são pontos que analisam a realidade, que poucos municípios hoje têm condições efetivas de atender adequadamente a função pública de saneamento básico no país. Se a gente for analisar dados daquele Observatório das Metrópoles, a gente percebe que muitos municípios dependem economicamente do Fundo de Participação dos Municípios, para próprio pagamento da folha deles. Então, existe essa dificuldade e a necessidade de uma integração de muitos deles para servir à prestação de serviços. Tem também a questão dos recursos hídricos, muito debatida hoje, a gente não vai alongar, mas que todos sabemos que não há disponibilidade em todos os municípios do recurso hídrico. Então, há uma necessidade de integrar os sistemas e também porque isso, obviamente, reduz custos, você ganha em economia de escala, você torna o serviço muito mais atrativo. E há também um aspecto ambiental e de saúde pública absolutamente envolvido, trazido até pelo Dr. Marcos Tadeu, quando apresenta aí números do setor e as doenças, até trazida hoje pelo Dr. Roberto na parte da manhã, as doenças que podem ser erradicadas em razão do saneamento. Então, questões importantes precisam ser analisadas. Travou. Bom, eu posso... Foi. Isso, foi. Bom, e aí, nessa discussão do Supremo, basicamente, o voto mais ponderado que a gente admite hoje na associação, a associação ela congrega
as 25 companhias de saneamento, 25 companhias de saneamento, dentre elas 24 estados e o Distrito Federal, que hoje representa mais de 80% da prestação de serviço do setor. Nós, em analisar a questão, entendemos que o voto mais ponderado dentro dessas ações geradas de constitucionalidade, que estão sendo julgadas em conjunto, apesar de não terem sido propostas conjuntamente, é justamente o voto do ministro Gilmar Mendes, que diz muito claramente que o saneamento ele extrapola o interesse local. E que ele é uma questão de interesse comum. E daí surge, dentro do judiciário e no setor de saneamento, a primeira visão do compartilhamento de competência, a necessidade de interagir, a interação entre os entes. E ele fala muito claramente que isso constitui interesse coletivo, que não pode estar subordinado a um único ente. Nem o Estado deve ser competente para prestar os serviços, nem os municípios devem ser competentes para prestar os serviços. E uma questão importante, até trazida em um dos seminários até desenvolvido pela AESB para discutir a questão no final do ano de 2009, até pelo próprio ministro Gilmar Mendes, foi a colocação de que muitas vezes essa integração não se faz necessariamente pela junção, pela necessidade de acoplar recursos hídricos ou por questões, enfim, de municípios limítrofes. Muitas vezes é necessário, e aí eu cito um exemplo claro, no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, que é de onde eu venho, 90% da arrecadação da Companhia do Estado ela vem da cidade do Rio de Janeiro, o que torna absolutamente necessário e por que não dizer compulsória a participação desse município na prestação de serviço, sob pena de inviabilizar toda a prestação em todo o Estado. Assim como o Rio de Janeiro, a maior parte do país, existem regiões e capitais, e não necessariamente capitais, mas municípios que dão total viabilidade à prestação de serviço, em que você, retirando qualquer um desses municípios, você inviabiliza por completo a prestação. Então, ele fala, e citou muito bem nesse seminário, de que, muitas vezes, essa compulsoriedade na junção e na criação de uma região metropolitana para a união dessas funções públicas de interesse comum, ela se dá não só pelo aspecto ambiental, pelo aspecto socioeconômico, pela economia de escala, um município está limítrofe ao outro, mas principalmente por fatores econômicos e financeiros que movem e que dão subsídio à prestação de serviços. Bom, e aí novamente ele travou. Pronto. Bom, e aí ele sugere e fala sobre a questão do subsídio cruzado e diz que há necessidade de você unir os municípios para que um município deficitário, e, bom, sabemos que grande parte dos municípios do país, sabemos que boa parte dos municípios foram criados sem qualquer aparelhamento técnico, condições econômicas de se envolver, o boom de criação dos municípios, né, e a possibilidade de criação deles, que ocorreu de uma margem de, em menos de 20 anos, de você ter 3 mil para 5 mil municípios, isso naturalmente inviabiliza que você tenha uma economia desenvolvida em todos eles. E, com isso, é claro, é necessário que você faça a união desses esforços para poder viabilizar a prestação de serviços de saneamento. E, é claro, como já dito aqui inúmeras vezes hoje temos uma prestação de serviço muito maior em escala em água do que em esgoto, e há necessidade de atender essa demanda, sob pena de você inviabilizar aí o futuro pela falta e a escassez do recurso hídrico. Então, ele conjuga essa questão tentando mostrar da necessidade de cooperação dos órgãos. Bom, e aí ele sugere, no voto dele no Supremo, que não seja nem transferido pelos estados, nem transferido para os municípios, e que não seja imposta à vontade de nenhum único ente. E aí ele sugere que um ente regulador, ou uma atividade, um ente autônomo possa criar uma estrutura para dar viabilidade à conjugação desses esforços e à cooperação entre os entes intergovernamentais e governamentais. Bom,
essa discussão ela continua no Supremo. Esse ano, inclusive, ela teve na pauta, mas não houve possibilidade. Todos sabemos que as agendas do Supremo esse ano foram tomadas por questões aparentemente mais relevantes. Existem alguns votos restantes. Temos aí já a inclusão do ministro Teório Zavascki, que ainda não tomou posse, mas deve ser o primeiro a votar, retomado pela ordem, tirando, é claro, que o voto, depois do ministro Ricardo Lewandowski, está com o processo em vista. O Carlos Brito sairá, a gente ainda não tem uma perspectiva de quem virá, naturalmente ele não vai votar nesse processo mais. A ministra Rosa Weber, recém-chegada, que deve votar na questão, o ministro Marco Aurélio, que também já anuncia a possibilidade de aposentadoria, e o ministro Celso de Mello também. Então, é bastante incerto o cenário futuro, porque não conhecemos ainda, são ministros que chegam recente no Supremo, não sabemos a posição deles sobre a questão. Mas a gente espera que a questão seja analisada não só sob o aspecto jurídico, porque há uma grande possibilidade de interpretação nesse sentido, à medida que a Constituição deixou a questão em aberto, mas como também analisa os aspectos sociais, econômicos e financeiros, para que o saneamento não saia perdendo com essa questão. Bom, e aí eu trago uma ilustração que mostra um dado relativamente recente, eu peguei de um estudo, o número de regiões metropolitanas no país. Aí mostra, e aí peguei de uma apresentação do Tadeu, o percentual de água, e aí a gente sabe que na região amazônica a gente tem muito mais água, quer dizer, na área de maior concentração da população, que é essa área de número 3, que seria a área vermelha, nós temos só 8% de vazão, quer dizer, e aí já foi dito isso insistentemente hoje, já não dá mais conta da população existente, e já temos situações em que a demanda não é atendida por completo. E uma equação que precisa ser resolvida. Aí é um texto de alguém que estuda sobre a questão e dizendo justamente a necessidade de você unir esforços em sentido da cooperação e da prestação de serviços de saneamento, sob pena de você tornar inviável. Não dá mais para você pensar a região metropolitana se você não pensar município e Estado trabalhando junto para desenvolver esses serviços que estão sendo prestados. E aí eu lembro de duas questões importantes, uma delas já citei do Rio de Janeiro, outra delas de São Paulo, que recentemente conjugaram e resolveram essa questão de uma forma, digamos que pacífica, no seguinte sentido. Ambos firmaram instrumentos para resolver a questão, que não abordam necessariamente a competência, mas uniram esforços no sentido de fazer com que a prestação de serviços se desenvolva, cresça e busque a universalização. Isso prova mais do que nunca que, quando se quer, quando se tem vontade, é possível, os instrumentos vigentes é possível fazer. Mas é claro, e isso é entrave, como dito pelo Dr. Valder, que questões como, por exemplo, a regulação, quando não se conhece quem é o titular, a dúvida é quem é que vai criar a agência reguladora, é o Estado, é o município, quem vai ser responsável por isso. Mas eu acho que o bom senso resolve à medida que você, se não consegue ter operadores para todos os municípios do país, porque se torna inviável, seja pelos aspectos ambientais, econômicos e sociais, que dirá agências reguladoras para tanto, principalmente considerando que o subsídio cruzado e a economia de escala é a base da prestação de serviço hoje, e você não pode imaginar como pretendeu, de alguma forma, a lei, individualizar essa economia sem considerar o todo. Bom, e aí eu queria só citar algumas questões que foram ditas hoje pela manhã, lembrando que o caso do que o doutor Roberto trouxe, de a possibilidade de investimento de quase 3 bilhões e 87 municípios atendidos em menos de 2 anos, em razão de parcerias que só foram possíveis porque se admitiu que o Estado estava à frente, o município trabalhando junto, para tornar possível o saneamento. E o quanto isso traz de importância para o setor em termos de não só
ampliação dos serviços, como economias que trazem em relação à saúde e à qualidade da saúde da população. Esse último slide, ele apresenta um texto que diz que é necessária uma estrutura de governança em que estejam presentes não apenas atores de todos os níveis de governo, mas também o setor privado, as organizações não governamentais e a sociedade civil. A indústria, eu acho que é a casa de hoje e tem um papel fundamental nessa questão. Sabemos que as parcerias estão sendo estabelecidas e devem crescer ainda mais. Não há como pensar o saneamento sem a cooperação de todos. Eu queria agradecer e me colocar à disposição. Obrigada. Ok. Agradecemos à assessora da ESB, Elizabeth Góes, e ressaltou muito bem a importância desse compartilhamento do Estado do município na responsabilidade pela prestação, pela gestão do saneamento em regiões metropolitanas e sistemas integrados também. Em seguida, convidamos o Dr. Hugo de Oliveira para fazer a sua apresentação e, da mesma forma que a palestrante que antecedeu, terá 20 minutos para fazer essa apresentação. Em primeiro lugar, agradecer ao convite. Esse convite foi feito à ABAR, que é a Associação Brasileira de Agências Reguladoras, e o nosso presidente José Luiz Santos não pôde comparecer, e me solicitou que o representasse. Eu gostei muito, porque esse é um dos temas que eu sempre, das últimas vezes que tenho participado em alguns lugares, eu tenho tentado colocar na agenda. Me chama muito a atenção de que esse tema tem sido esquecido. Eu acho uma felicidade da Fiesp ter agendado a questão da titularidade. A titularidade é uma questão fundamental para o desenvolvimento do setor. Em várias oportunidades, já há muito tempo, que eu insisto que deve se voltar a discutir essa questão. Então, eu começaria com o problema em si. Quer dizer, o problema decorre da Constituição, 2 artigos. Eu vou chover um pouco no molhado, porque tem muita gente aqui que aparentemente não entenderia qual é o problema. Então, o artigo 25 estabelece que os serviços de interesse comum podem ser de titularidade estadual, desde que instituído através de uma lei complementar. E o artigo 30 estabelece que a titularidade é municipal quando os serviços sejam de interesse local. O que é de interesse comum e o que é de interesse local é que é o objeto da discussão. Imediato, algumas pessoas, isso é da década de 88, já em 98, surge uma iniciativa na região dos lagos de unir e decretar, através de uma lei complementar, o que seria uma área de interesse comum, e essa coisa vai à justiça com uma ação de inconstitucionalidade. Posteriormente, também a Bahia resolve fazer uma emenda na Constituição e atribuir o poder concedente ao Estado. Isso também sofre uma ação de inconstitucionalidade. Chama atenção para as datas. São 98 e 99, ok? Então, essa é uma questão bastante velha que remete ao seguinte. As ADINs terem o seguinte desenvolvimento, quer dizer, essa ADIN, em 2007, começa a julgar em 99, até o momento tem 5 votos, e está parada. Quer dizer, é um descaso. É horrível ver isso. Essa ADIN, em 1842, ela começa a ser julgada em 2004. Também tem 4 votos. E o último voto que coloca essa questão híbrida, que se pode ser simultaneamente de todos. É uma questão, um encaminhamento, uma coisa que vai, duvidosa. Qual é a razão? Eu vejo a questão bastante difícil, e eu acho que tem que ser para frente, pelo seguinte. Essa questão é um tema central, porque o titular é quem decide se ele mesmo vai prestar o serviço, se ele vai ser diretamente, se ele vai delegar, ele pode estabelecer os parâmetros, as regras de fiscalização, os direitos e deveres dos usuários. Então, é fundamental saber claramente quem é o responsável. A dúvida não dá segurança para quem vai investir. O fracasso de qualquer pessoa não vai colocar dinheiro onde não sabe quem é o dono. Não pode investir em saneamento sem que seja o município, o Estado, a empresa estadual, a iniciativa privada, tem risco. Então, os investidores tomam decisões por causa do risco.
A universalização se posterga com esse problema. Então, esse problema é muito importante. Semana passada, eu, como presidente da agência, recebi fundos de investidores canadenses que, em função disso, têm um pavor tremendo de colocar dinheiro, de vir aqui investir. Okay? Então, essa é a consequência do impasse. Várias, nesse período, quando o Supremo não se manifesta, há uma tentativa de sair do impasse. A tentativa, primeiro, vem com a lei do Serra, que é no final da década de 90, que dá uma certa estrutura e tenta regulamentar essa questão. Essa lei fracassa. Ela é vetada pelo Fernando Henrique e o setor cai no limbo. Com o novo advento, passa-se o tempo e aí o Ministério, com o governo Lula, assume, de alguma maneira, se formou duas correntes, uma corrente relacionada às concessionárias estaduais, ou ao Estado, e outra corrente formada aos municipalistas. Os municipalistas tomam o poder e começam a trabalhar numa nova estruturação, que ela parte de uma premissa, de uma base, que é a lei dos consórcios, e a regulamentação do que é chamado gestão associada, que parte para alinhavar um pouco aquela relação que diz o consórcio dos municípios pode gerir seu próprio serviço. A base dessa 2005 consórcio é a base da 11445, que é a grande regulamentação do setor de 2007, que tem 3 pilares: o planejamento, a gestão associada e a regulação. E a regulação atada àquele instrumento chamado contrato-programa. Há um detalhe dentro da 45 que coloca uma pedra no sapato da articulação final, que é a questão da reversão dos ativos, dela ser onerosa. Então, essa estrutura que tentava dar uma saída ou um encaminhamento às soluções do saneamento tem uma questão que é a questão da onerosidade. Como é que eu vejo, como eu analiso hoje a situação do saneamento frente a esse desafio? Que não ata, não desata. O importante é saber que é um titular é importante. Não seja o município, seja o Estado, não importa. Importa que aí, nesse momento, se aclara as regras e a gente pode trabalhar com serenidade e com tranquilidade. E pode ordenar isso e pode ter clareza que os investimentos podem ser feitos e pode atrair iniciativa privada. Porque o déficit, como mostrou até o próprio Tadeu Abicalil, são brutais. E não é o governo, o setor público, que vai cobrir esses déficits. Você vai ter que trazer, de alguma maneira, a iniciativa privada. E se houver risco, ela não virá. Com certeza não virá. Então, as dificuldades no desenvolvimento da lei foi implementar os consórcios municipais. Ao articular os consórcios municipais, havia dificuldades políticas e há também a dificuldade de pagar os ativos em reversão dos ativos. Houve um outro problema, um fator muito grande que amainou a questão, que foi a adaptação das concessionárias estaduais à utilização do mecanismo de contrato-programa. Esse era um mecanismo que estava gerido a aderir aos consórcios, mas foi utilizado, de uma certa forma, pelas concessionárias estaduais para renovar as concessões, através de um consórcio entre o Estado e o município, e a partir do Estado e do município se indica a concessionária e o contrato-programa. Esse convênio pode ser bilateral entre o Estado e o município, pode ser tripartite, como no caso da região metropolitana, caso do município de São Paulo, em que assina como poder concedente o município e o Estado de São Paulo e a concessionária. Então, com esse se resolve e adota-se o mesmo mecanismo do contrato-programa. Toda a região metropolitana de São Paulo está estruturada dessa forma, a maioria dos municípios já assinaram o contrato dessa forma. Então, de alguma maneira, essa coisa está crescendo. Por outro lado, a inércia que está ocorrendo decorre um pouco que os municípios independentes começaram a receber, com desenvolvimento econômico, crescimento econômico, recursos através do PAC, Crédito Acessível da Caixa, PPPs, etc. Então, houve uma acomodação geral, de uma forma tanto de um lado quanto do outro, em tentar pressionar, em não pressionar o Supremo em resolver esse problema. Ou seja, dirimia a dúvida legal. Há uma inércia para a conclusão do julgamento. Um julgamento que está parado praticamente desde 2006. Persiste, nesse caso, mesmo assim, com todas essas umas dificuldades bastante grandes em implementar a própria 11445 a nível metropolitano. A indicação do regulador, a elaboração de um plano de saneamento para a região metropolitana como um todo, os estudos de viabilidade da região metropolitana ficam no vazio,
e você não pode trabalhar com soluções isoladas. Então, apesar de todo o avanço que há na estruturação legal paralela que está sendo feita, há vazios que necessitam ser preenchidos. E isso é importante. Isso atrasa. As metas de universalização que foram colocadas, de alguma maneira, estão sendo comprometidas. Estão mais no discurso. O que eu vejo como desafio, que a universalização corre o risco de não ser alcançada tão fácil quanto está se colocando. Esse ambiente, essa forma, ambiente regulado, mas com uma dúvida grande, com um grau de risco bastante privado, a participação do setor privado tem que ser incentivado, porque o Estado não tem a capacidade de endividamento, nem tem a capacidade de cobrir isso, nem cobrir os déficits suficientes, nem com uma empresa eficiente. Com todo o padrão que tem a Sabesp, com tudo isso, você vai exigir investimentos em tratamento, e é muito difícil transpassar isso para a tarifa de uma forma muito clara, como está sendo pensado. Aliás, esse cálculo não está feito. Tem que integrar, uma das vertentes que pode ser carregada, é integrar a ação regulatória do município e do Estado através de um processo de verticalização, por exemplo, como se utiliza o setor elétrico. É uma maneira de juntar os esforços, dividir as responsabilidades entre Estado e município, ou seja, o município pode fiscalizar, pode ter agências reguladoras que fiscalizem, e o Estado normatiza e arbitra os conflitos. Deve haver uma solução, deve haver um encaminhamento para isso. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Hugo, que abordou essa questão tão complexa. E aí eu acho que realmente não há inércia do Supremo, eu acho que o Supremo está preocupado com a complexidade de qual a solução adotar, e não é simples realmente, inclusive há quase mais de uma década está sendo discutido, mas com certeza o setor espera que essa definição ocorra o mais rápido possível, até para poder caminhar rumo à universalização do serviço. Finalizando a parte de apresentações, gostaríamos de convidar o doutor Alex Figueiredo Reis, assessor jurídico da SEMAI, que vai fazer a sua apresentação. Boa tarde a todas e a todos. Venho trazer aqui a representação da SEMAI. Se o presidente Silvio Marques não pôde estar presente, em virtude de compromissos assumidos anteriormente, e trazer um pouco da visão da SEMAI nesse sentido com relação ao posicionamento dos municípios. Tarefa essa que não vai ser muito fácil, à vista que os meus colegas anteriormente já passaram pela parte legal. Então, eu vou tentar trazer mais um estudo de reflexão para que a gente possa pensar um pouquinho mais sobre essa questão da titularidade. Fazer uma rápida apresentação da SEMAI. É uma organização não governamental, sem fins lucrativos, fundada no ano de 1984. Os associados são cerca de 2.000 municípios brasileiros que administram de forma direta e pública serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial e resíduos sólidos. A SEMAI, ela atua para levar atendimento sanitário à população brasileira, urbana e rural, e fortalecer a capacidade técnica, administrativa e financeira dos serviços de saneamento, aprimorando sua qualidade. Inclusive, ressalto que atualmente temos em curso diversos cursos de capacitação, no qual firmamos convênio com a FUNASA, no qual temos aí capacitado gestores municipais na área de perdas, gestão administrativa financeira. Em 2003, a SEMAI recebeu o pergaminho de honra do Programa de Assentamentos Humanos da ONU, pelo seu trabalho em defesa do saneamento dos municípios. E a SEMAI é a única representação brasileira na Comissão de Assessoramento para Saneamento da ONU. Integra a Frente Nacional pelo Saneamento Ambiental,
que tem papel fundamental nos processos de construção da Política Nacional de Saneamento Básico e na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Tem como princípios o saneamento público, sendo o saneamento um serviço essencial à vida, tem características de monopólio, por isso deve ser gerido e prestado pelo poder público. E observação, no qual a população excluída do atendimento normalmente pertence à classe de baixa renda. Todos os níveis de governo devem se comprometer com a prestação universalizada do serviço de saneamento. Pregamos a autonomia pelo poder local. O saneamento atende o cidadão no local onde ele vive. Por isso, é um serviço de interesse local. Assim sendo, o município é o titular do saneamento, onde a administração de serviços de saneamento mais próximos da população requer das prefeituras compromissos com a qualidade e eficiência. E, inclusive, 2, 3 vezes a gente, passando pelos municípios, até mesmo em finais de semana, a gente vê que quando falta água na casa de uma pessoa, ela pega o celular e liga para o prefeito. Em cidade até de 20 mil habitantes, a dona Maria, o seu José, ela pega o telefone ou vai até a casa do prefeito e toca lá na casa dele no final de semana para dizer que está faltando água. E o prefeito liga para o diretor do serviço de abastecimento. Controle social, toda a sociedade deve participar na definição da política de saneamento. E a universalidade do atendimento. Independentemente de sua maior ou menor capacidade de pagar por ele, todos têm o direito ao saneamento básico. Integralidade do serviço, que o atendimento sanitário deve atender o cidadão de forma integral, provendo o abastecimento de água, esgotamento sanitário, controle de vetores, gestão de resíduos e drenagem. Equidade, devem ser prestados com qualidade, independentemente do cidadão ter maior ou menor capacidade de pagar por eles. Intersetorialidade, no qual ele se integra com a saúde pública, com o desenvolvimento urbano, habitação, recursos hídricos e meio ambiente. Bom, eu vou agora tentar fazer um estudo de reflexão em cima das 2 palestras anteriores. A Constituição Federal teve considerada como cláusula pétrea pelo Supremo Tribunal Federal o Pacto Federativo. Pacto Federativo e a autonomia da União, do Estado e do município. Ora, se cada ente tem a sua autonomia, tem a sua competência, dentre um não poder invadir o espaço do outro, mas sim trazer soluções conjuntas, quando os problemas forem conjuntos. Certo? Bom, tendo a Constituição colocado tudo isso, e o Supremo já decidido nesse sentido, vemos que a Lei de Saneamento, a Lei 11.445, ela traz que, em artigos expressos, ela coloca que o município tem obrigações para com o saneamento básico. Ora, se o município tem obrigações para com o saneamento básico, será que ele não tem também o direito da sua titularidade? E aí? Bom, num seminário anterior, eu tive a grata satisfação de ouvir da diretora da ACESP, a doutora Carla Bertocco, que com relação à ACESP, ela não se preocupava, pelo menos naquele momento, com relação à titularidade. Na questão fora das regiões metropolitanas, então, a gente teve uma sinalização de que fora das regiões metropolitanas não haveria uma discussão maior sobre a titularidade. Fora das regiões metropolitanas, a titularidade é do município. Ok. Então, vamos ver um estudo sobre a região metropolitana. A quem cabe criar a região metropolitana? Ao governador do Estado, que envia para a Assembleia Legislativa
A Assembleia aprova, está criada a região metropolitana. Quer dizer, então, que o governador passa a ter controle sobre quem será o titular do saneamento básico. Por quê? Vamos criar uma região metropolitana nesta parte do estado. Pronto. Então, o município que até então prestava o seu serviço a contento da população, deixa então de possuir a titularidade com a mera criação da região metropolitana? Eu acho que fica um pouco nebuloso essa questão. Até porque vemos que alguns estados têm criado ultimamente regiões metropolitanas. Então, o governador, nesse momento, vamos criar uma região metropolitana aqui. E aí ele vai lá, cria a região metropolitana e todos aqueles municípios perderam a titularidade. O prefeito vinha exercendo ali uma boa gestão. Eu acho que a gente deveria separar a questão da titularidade, gestão e prestação de serviço e regulação. Por quê? Titular é o município. O município decide se ele próprio vai prestar o serviço, porque a grande questão da titularidade é o seguinte, é quem vai prestar o serviço naquele município. Então, o município decide se ele próprio vai prestar, seja por SAI, seja por DAI, seja por autarquia, seja por sociedade de economia mista. Se ele vai passar essa prestação do serviço para a companhia estadual, é o município que decide, ou se ele vai privatizar. Então, é o local, é o município que tem que decidir. E aí a gente separa titularidade de prestação de serviço. E a regulação também. O município decide, se ele tiver condições de criar uma agência reguladora, entidade reguladora, ele cria. Se ele acha que vai conseguir criar um órgão com independência financeira, com decisões independentes, ou se ele vai delegar ao Estado, ou ainda se ele vai formar um consórcio de regulação. Então, ficamos aí a discutir quem vai ser o titular, mas o pano de fundo é quem vai prestar o serviço e quem vai regular. O município decide. Se ele achar que ele não tem economicamente viabilidade de atender o serviço adequadamente, então ele transfere para o Estado, ou vai para um consórcio de municípios. E o consórcio de municípios, como bem lembrou meu colega, já é a questão, já é a gestão compartilhada, ou até se vai ser, o município chega e fala, olha, vamos fazer, Estado, vamos fazer uma gestão compartilhada. Agora, impor a titularidade através da criação de regiões metropolitanas, aí a ACEMAI já entende que fica um pouco complicado. Ok? Então, são essas reflexões que eu queria trazer para vocês. São essas reflexões que eu gostaria de trazer e saber de vocês até qual seria a posição. Tá ok? Muito obrigado. Ok. Queremos agradecer ao doutor Alex pela apresentação na visão da ACEMAI. Eu perguntaria se algum palestrante gostaria de acrescentar algum detalhe da apresentação. Queria um esclarecimento. Doutor Hugo, por obséquio. Bom, eu acredito que o companheiro da ACEMAI não entendeu ainda direito o esquema regulatório do Estado de São Paulo. O município tem todo o direito
tem toda a independência, o município fora da região metropolitana, ele decide a prestação, ele escolhe a agência reguladora, nós só atuamos mediante convênio com o município. Então, a autonomia municipal está perfeitamente respeitada. O Estado de São Paulo tem mais de 600 municípios. Desses, 300 estão na Sabesp. 220 têm convênio conosco. 260 municípios, ou seja, decidiram por conta própria assinar com a agência. É um outro problema, está respeitado. O que está em dúvida, o que está colocado é o seguinte, e precisa ser resolvido, é o esquema da região metropolitana. Volto a insistir. Não quer dizer que não existem os contratos. Nós regulamos os contratos, nós regulamos a região metropolitana, municípios, com convênios tripartites, assinados poder concedente como Estado, assinado poder concedente o município e assinado a agência. Está respeitada a autoridade municipal. O que quer dizer o seguinte, esse processo é muito complexo, tem custos de transações altíssimos, tem dificuldades inerentes a gerenciar um convênio dessa natureza. Inclusive, com o próprio municipal, tem um convênio gestor, um comitê gestor, tem mais uma série de transações que são efetuadas. O que era necessário? Se se simplifica, se se sabe efetivamente, é o Estado, tudo bem, se faz o convênio com o Estado. É o município, se faz com o município. Não é uma questão, eu acho que deve ficar mais claro para você isso. É importantíssimo, porque no Estado de São Paulo está respeitada a autoridade municipal, nós trabalhamos com muita cautela, nós trabalhamos a partir de convênios estabelecidos, nós temos relacionamento com os prefeitos, nós prestamos contas ao prefeito, nós somos clientes do prefeito, somos contratados por eles. Então, é uma visão completamente diferente daquela que você está espelhando. Aparentemente, que é uma coisa autoritária. Não existe nada autoritário aqui. Bom. Perfeitamente. Nós não faremos a réplica, não teremos a tréplica. Eu só queria deixar claro que, em momento algum, até fiz menção a uma apresentação anterior da Carla Bertocco, de que eu não coloquei que a CESP faria qualquer imposição. Sei que vocês têm trabalhado no sentido de se conversar com os prefeitos, de termos de convênio, nós temos consciência disso. Eu só adentrei na questão das regiões metropolitanas, tá? Que aí não é a posição da CESP. Eu só trouxe para reflexão de que ficaria, então, a cargo do governador de Estado, e aí eu estou falando Brasil, não estou falando São Paulo, eu estou falando nível Brasil, na generalidade, sem colocar que governador A, B ou C está querendo impor qualquer coisa, não é isso. Tá? Deixar a ponto de esclarecimento isso, de que não é uma posição, o governador de São Paulo está fazendo isso, está criando região metropolitana para tirar a titularidade. Não, não é isso. Só trago a reflexão o modo pelo qual é instituído regiões metropolitanas no Brasil. Essa é a ideia, de que ela vem o quê? Ela vem trazer, se o Supremo decide que a região metropolitana ela vem a ser do Estado, a titularidade é do Estado, então qualquer prefeito pode chegar e criar a região metropolitana e falar, não, eu vou tomar conta daquela região, do saneamento daquela região. Vai lá e cria uma região metropolitana. Então, só a título de esclarecimento, sei que a CESP, isso é da Carla, já faz acho que uns 2 anos, e até conversei com ela na época, falei, puxa, louvável a posição de vocês, de que vocês estão respeitando o município. Perfeito. Tá? Para mim, isso é claro, queria deixar isso transparente. Obrigado. Ok. Passamos as perguntas, e, em função do adiantado da hora, eu solicitaria que os palestrantes respondessem uma questão e enviassem a resposta via e-mail para aqueles que fizeram as perguntas. Começando, doutora Elizabeth. Eu vou tentar, nessa única resposta, responder as outras.
até porque a questão é complexa. Primeiro, na verdade, a pergunta, ambas as perguntas têm a ver com a questão da titularidade, seja em relação à questão do fato de o município ter a infraestrutura de água e esgoto separada, totalmente individualizada, seja porque a produção de água, enfim, é compartilhada, a titularidade para a produção de água tem que ser compartilhada, sendo serviço de distribuição de titularidade do município. Na verdade, assim, essa discussão é muito longa. Realmente, a minha apresentação, 20 minutos, não deu cabo de apresentar todos os pontos. Mas o que importa dizer é que, apesar de, enfim, o meu colega da SEMAR, doutor Alex, afirmar que a titularidade do município, essa questão não está resolvida. Não está resolvida porque está sob a análise do Supremo. Só que eu acho que hoje o principal disso tudo, e é um avanço, é que essa questão, para nós do setor das companhias estaduais de saneamento, está praticamente superada no aspecto de empreender saneamento. A gente encontra hoje, como solução, compartilhar e dividir com os municípios essa questão, até por reconhecer que é necessária a união desses esforços. Como eu disse em toda a minha apresentação, não há mais espaço para essa disputa, não existe como conviver com essa disputa, senão cooperando. Imagina, doutor Alex, que como a gente viabiliza, e aí o senhor citou a questão das regiões metropolitanas, a singularidade dos estados poderem unir os municípios para funções públicas de interesse comum, veja que essa liberalidade ela não é tão livre assim. E tem que haver uma comunhão de uma série de requisitos para a formação. Inclusive, existe hoje no Congresso Nacional a discussão sobre o Estatuto da Metrópole, que vem até a disciplinar essa questão, trazendo elementos para a composição dessas regiões metropolitanas. Então, eu acho que esse debate, eu participei dele no início, minha origem é da SEDAI, Companhia de Águas do Rio de Janeiro. Eu era ferrenha defensora da titularidade do Estado e hoje reconheço com muita tranquilidade de que não há mais como você defender ferrenhamente ou é do Estado ou é do município, seja que bandeira você tenha, porque não há como atingir a solução e a universalização sem a cooperação. A questão, e aí respondendo mais diretamente, a questão do fato de você ter estruturas independentes ou situações de serviços pré-constituídos e antes da definição do Supremo, em que já havia uma total independência daquele município, há que se verificar caso a caso. Essa independência, como eu citei anteriormente, ela não necessariamente é só da infraestrutura. Existem aspectos ambientais de municípios que captam numa determinada cidade e que vão lançar o seu esgoto na outra. E o aspecto ambiental envolvido nisso. Há um número conjunto de questões que precisa ser analisado para que você possa, de fato, entender que, sim, o prefeito da cidade, a dona Maria, tem que procurar o prefeito para resolver a questão lá do município, ou se essa questão demanda a intervenção do ente maior, seja ele Estado ou União, que entenda, através das suas políticas de financiamento, a necessidade de injetar dinheiro para poder desenvolver o saneamento. Mas o fato é que a questão, nós só não entendemos que ela pode simplesmente ficar de forma isolada, porque o município, como disse o doutor Alex, chega e resolve, vamos fazer assim, vamos fazer assado, exclusivamente sem que haja uma resolução comum. Por quê? Porque a questão do saneamento é muito mais complexa do que qualquer outra questão. Ela envolve inúmeros aspectos e não há como você conjugar esses aspectos isoladamente se você não tem absolutamente toda a sua estrutura, seja ela financeira, seja ela a própria infraestrutura do serviço, seja ela a questão ambiental, a própria posição da bacia hidrográfica, a disponibilidade do recurso hídrico dentro exclusivamente do território de um único município, sem sequer se cogitar de uma mínima conurbação. Então, essa é uma das questões. E para finalizar, só tentando responder uma terceira pergunta, as empresas todas estão investindo, independente do que está acontecendo no Supremo.
Hoje há um plano de investimento muito grande no setor, os entraves são grandes, mas, à medida do possível, as questões estão sendo resolvidas. Alguns estados optaram por definir e fazer termos de contrato em que há um reconhecimento de uma titularidade municipal. Outros, como o estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, entenderam que não era prudente discutir essa questão, deixaram o debate de lado e foram ao que interessa, que é desenvolver o saneamento e universalizar o serviço através das ações comuns. Eu acho que eu respondi tudo. O que não respondi, eu vou tentar responder por e-mail. Obrigada. Muito obrigado, doutora Elizabeth. Passamos ao doutor Hugo, que poderá fazer as suas respostas. Tinha uma pergunta sobre a revisão tarifária e quando seria publicada uma nota técnica no dia 9 de novembro. Nós, por uma série de circunstâncias, tivemos que postergar a publicação da nota técnica, mas o que ficou acordado para 9 de novembro é a publicação de um calendário do desenvolvimento dessa revisão. Então, no dia 9, seguramente vai estar publicado esse calendário e com a nova data da nota técnica, que é provavelmente logo em seguida. Mas, por formalidade, nós vamos publicar um calendário, porque altera algumas coisas, vamos publicar um novo calendário. A outra questão, com relação ao ocorrendo tratamento, questão do afastamento do esgoto não ocorrendo tratamento. Quando se cobra esgoto e tudo mais. Eu gostaria de lembrar que a estrutura tarifária da Sabesp, hoje, ela tem uma coisa que não foi discutida aqui, mas que também está por trás dessa questão da titularidade, também ela se esconde um pouco aí. É a questão do subsídio cruzados. Então, a estrutura tarifária da Sabesp, ela admite subsídio cruzado entre comunidades, admite subsídio cruzado entre consumidores e admite subsídio cruzado entre serviços. Então, mesmo porque hoje e atualmente é uma estrutura herdada do Planasa, formulada a partir de um determinado momento de uma comparação, ou seja, ela não tem relação com custo nenhum. Só a partir do momento em que a revisão tarifária ela vai caminhar para isso, e a questão de caminhada é essa, de uma contabilidade regulatória que consiga separar os custos reais da prestação de serviço por tipo de serviço, é que você vai poder estruturar uma tarifa que ela tenha a verticalização de cada setor. Pois também você tem casos de água, a produção e a distribuição. No caso de tratamento, você tem coleta e tratamento. Você vai ter que separar todo esse. Cada caso vai ser um caso e vai se aplicar aí, efetivamente, o custo-serviço pelo real serviço prestado. Hoje, como essa estrutura ela é mista, é difícil separá-la. Mas, na medida em que a agência está tomando a regulamentação e providência no pedido de separar os custos, porque não é só os custos operacionais, tem os custos relacionados aos custos comuns. Por exemplo, uma estação de tratamento de Barueri, ela serve muito mais que um município. Então, ela vai ter que ser rateada, prorrateada, segundo a sua área de atuação. Do mesmo modo que o sistema Cantareira tem uma represa que está lá no fim do mundo, tá? Em Jacareí. Você precisa prorratear esses custos para ter o valor real do custo da água que é entregue lá em Santana. Então, de alguma maneira, hoje é impossível você fazer essa contabilização, mas está sendo tomadas as providências. Falar hoje, se é um sistema isolado, se é um município unicamente isolado, que é perfeitamente identificável, as fontes de suprimento, as fontes de tratamento, e é perfeitamente separável os ativos de rede, coleta e tratamento, se teria, mas se trata essa questão, como tem o subsídio cruzado, está tudo misturado, somente no momento em que se equalizar tudo e fazer a contabilidade real, é que se pode praticar uma tarifa como está sendo colocada. Hoje
é uma tarifa geral de esgoto. Isso corresponde a coleta e tratamento, em graus diferenciados, em ambientes completamente de 100% de cobertura ou 20% de cobertura. Ok, muito obrigado, doutor Hugo. E passamos imediatamente ao doutor Alex, para que, com a brevidade devida, ele possa responder às suas questões. Já aproveitando o gancho do colega aqui da CESP, que a mesma pergunta também foi a mim dirigida, entendo que quando a coleta de esgoto, ela também tem custo. Você tem manutenções de rede. Então, a pergunta, ora, está se cobrando coleta e tratamento. Aliás, está se cobrando coleta e tratamento sem ter tratamento. Acho que tem que estar vocês têm que verificar qual a estrutura tarifária do município, certo? A resolução tarifária, e entender também que coleta de esgoto tem custo. Você tem toda uma questão de manutenção de rede que não é barata, certo? Então, você tem tudo isso. Já aproveitando o gancho. E se o município é o titular e o Estado gestor, de quem seria a responsabilidade civil? Eu acho que isso é uma questão do judiciário, de apurar de quem foi a responsabilidade aí pelo dano causado no momento, tá? Na ação ou omissão ocorrida. Ok? Muito obrigado. Okay. Muito obrigado. Eu agradeço, em nome da Fiesp, os palestrantes. Agradeço também a presença de todos os participantes. Esperamos vê-los aqui no ano que vem, não mais como desafios ao setor de saneamento, mas os avanços que se conseguiram nesse período. Muito obrigado. Está encerrada a sessão.